Tá, gravando. Pessoal, vamos começar? É, Como é que vocês preferem? Vocês vão falando as questões que vocês tiveram dúvidas? Ou falem, ou pelo amor de Deus. Professor, Oi. posso falar a questão que eu tive dúvida? Pô, você botou vídeo, tu pode falar todas as questões. Então tá bom. É assim, eu tirei as dúvidas no Classroom, mas mesmo assim eu continuei não entendendo muito bem. Porque assim, acho que foi a questão 24, eu não lembro de cabeça, que fala que o operon, que tem o promotor forte, o operon e toda aquela mudança. E eu não consegui colocar o meu raciocínio naquela questão, porque a única coisa que eu consigo pensar é que, em relação ao Operon, a leitura vai ser mudada e que o promotor forte, pelo que eu pesquisei, ele meio que causa um início de transcrição. E, pelo meu raciocínio, eu tinha mudado isso na questão, de acordo com o que você falou, mas pelo que eu tinha entendido, eu achava que o DNA-J ele conseguiria formar um novo peptídeo, mas aí, porque mesmo tendo o corte não abrupto, que eu não sei se é esse corte que se refere no sítio ativo, que mesmo tendo esse corte, ele consegue depois, com a duplicação, ter a mesma sequência. Eu vou compartilhar aqui a tela e vou botar a Tá. questão, tá? Essa aqui, não é? Isso. Tá, vamos lá. Então, vocês estão conseguindo ver meu cursor aqui? Sim, estamos. Ah, tá bom. Então, eu falei que essa questão ela foi formada assim, para ser lida em partes, não para ser lida completa. Então, a primeira pergunta que eu fiz aqui é um operon, né? DNAH, I, J, A, B, C, D, formaria um operon e teria a inserção de um elemento de transposição aqui no meio do DNA-J. A primeira pergunta que eu fiz, que eu quero saber se você tem dúvida, é qual a consequência da transposição de CT no meio do caminho desse caminho metabólico codificado por esse operon? Qual é a consequência da a inserção de um elemento genético móvel no meio de um operon? Ela causa uma mutação, certo? sim. Alô? Sim? É que eu tava anotando. Ah, tá bom. Então ela vai causar uma mutação que é uma mutação do tipo polar. Por que é uma mutação do tipo polar? A RNA polimerase ela não vai ter força suficiente para fazer a transcrição do DNA H e J do elemento de transposição e continuar a transcrição dos genes A, B, C e D. Então, em todo caso, quando tem inserção de um elemento de transposição no meio de um gene ou no meio de um operon, você tem a transcrição incompleta de todos os genes. Então, além da presença do elemento de transposição, quando tem um SGM no meio de um operon, você vai ter a transcrição incompleta de todos os genes desse operon. Então, o RNA mensageiro ele não vai possuir mais a informação completa do operon. Isso se transfigura uma mutação do tipo polar, ok? Ok. Então, na mutação polar, o RNA mensageiro ele não vai possuir a informação completa daquele gene ou daquele operon. Beleza? Sim. Tá bom. Essa era a primeira pergunta. A partir daí, você ia analisar outra questão desse elemento de transposição, que é que, como mostrado na figura, ele tem um promotor forte à nossa direita da imagem e tem a setinha apontada na direção do promotor. Aí eu pergunto qual a sequência da presença desse promotor forte para os genes A, B, C e D. Você responde. É Letícia, né? Verônica. Verônica. Então, qual a consequência, Verônica? É, assim.
Não, pera, você perguntou qual é a sequência do promotor forte para a sequência ABCD. Qual é a consequência? Então, eu acharia que seria o início da transcrição nesse pedaço. Sim, a superexpressão desses genes. Você tem a presença Tá. de um promotor que é um promotor forte, então ele tem muita afinidade pelo sistema de transcrição do DNA. Então ele vai fazer a superexpressão dos genes A, B, C e D. Essa pergunta é uma pergunta de raciocínio que eu adicionei um elemento nesse elemento genético móvel, que é a presença de um promotor, mas que muitas vezes esse modelo é utilizado para pesquisas científicas no laboratório. Você quer fazer a superexpressão de um gene para assinar alguma função a ele, você tenta inserir randomicamente um elemento de transposição que vai promover a superexpressão desses genes. Então, esses modelos de elementos genéticos móveis contendo promotores, eles são utilizados inclusive na biotecnologia. E a consequência disso é que ele vai promover a superexpressão dos genes que estão na direção do seu promotor, né, que é o gene A, B, C e D. Ok? Sim. Todo mundo entendeu isso? Eu não estou conseguindo ver o chat. Se vocês estão falando pelo chat, eu não consigo entender. Não consigo ver. E a próxima pergunta é, considerando que esse elemento de transposição faz a transposição conservativa, que é aquela do tipo corta e cola, aí eu quero saber se o DNAJ voltaria a codificar um polipeptídeo com suas características normais, ou seja, com aquelas características idênticas à anterior à adição desse elemento de transposição no DNAJ. O que você acha, Verônica? Então, eu tenho duas dúvidas, porque Sim. primeiro eu achei que ele seria codificado da maneira correta, porque depois o DNA vai se recircularizar, se eu não me Hum, engano. Mas daí, quando eu coloquei a pergunta no chat, você falou que tinha alguma coisa a ver com o sítio ativo. Daí eu voltei lá para sítio de revisar inserção, sítio de inserção. e não, mas eu não sei se não lembro agora se é a mesma coisa, que tem o corte não abrupto e depois tem a duplicação. Sim, então, o que acontece quando é inserido um elemento de transposição? Aquele sítio de inserção, ele vai passar por um corte coesivo não abrupto, certo? Sim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a aula de... no- aqui nesse slide. Então, você tem um corte... Aqui é o sítio de inserção. Você tem um corte coesivo não abrupto nessa região e a inserção do elemento de transposição no meio desse corte coesivo não abrupto, certo? Nesse modelo. Isso. Isso fez com que ficasse essas extremidades que são complementares em fita simples em ambos os lados do elemento de transposição. Posterior a isso, vai ter a atividade da DNA Ah, polimerase tá. Então fazendo a eu acho, complementação disso. eu acho que não, porque vai estar separada essa sequência. Aí vamos supor, esse E elemento de transposição aqui, ele foi novamente cortado dessa região e se transpôs para uma outra posição dessa molécula de DNA. E essa molécula de DNA, ela novamente foi recircularizada, foi conectada entre si. O que aconteceu com o sítio de inserção, onde o DNA, o elemento de transposição tinha se inserido? ele voltou a ficar junto? Ele voltou a ficar junto, mas a gente não teve a inserção aqui, no caso de 4 bases nucleotídicas. Ah, sim, ficou meio que duas vezes a mesma sequência. Ficou duplicada, a mesma Sim, sequência. Então, a sim. gente teve uma mutação por inserção de bases nucleotídicas. Então, no meio do DNAJ foi inserido o número de bases nucleotídicas correspondentes ao sítio de inserção desse elemento de transposição. Então, o DNAJ voltará a codificar um polipeptídeo com as suas características normais? Não, Tá. porque depois, mesmo com o próximo evento de transposição, aquela região ela obteve ou foi duplicado o seu sítio de inserção. Então, ela tem uma mutação por inserção de pares de base, que foi Certo, entendi. causada por esse modelo aqui, que toda a inserção de elemento de transposição envolve no sítio de inserção um corte coesivo não abrupto e o posterior duplicação desse sítio de inserção nas extremidades do elemento de transposição. Tá bom? Sim. Obrigada. Tá respondido? Muito respondido. Quem é a próxima? Próxima dúvida. A Ana Angélica falou da questão número 5.
Questão número 5, caracterize e explique os diferentes tipos de mutação, nível, proteína e função. É essa, Ana? Professor, Oi. bom dia. A questão 25 ficou um pouco confusa para mim sobre transposição duplicativa. Calma aí que eu vou na questão 25 aqui. Porque ele fala que é menos encontrado dentro do genoma bacteriano. Ah, tá. ETs que fazem transposição duplicativa. Só que para mim não fez sentido, já que a transposição duplicativa funciona por mecanismo de cópia e cola, né? Os dois replicões ficam com uma cópia do ET. Isso. Aí não fez sentido para mim ele ser menos encontrado. Não entendi. A questão é porque eles nunca são encontrados em grandes quantidades no genoma bacteriano. Isso. Porque eles nunca são encontrados. Embora, porque olha só, pensa, vamos fazer um raciocínio. Se ele é do tipo copia e cola, toda vez que ele faz a transposição, ele aumentaria o número de cópias dentro do genoma, certo? Sim. E com o passar do tempo, então, em um determinado momento, a gente teria muitas cópias desse elemento de transposição no genoma de uma bactéria. Uhum. Mas isso nunca acontece, porque a gente nunca encontra um genoma bacteriano com muitas cópias desses elementos genéticos móveis que fazem transposição duplicativa. O que acontece no genoma de uma bactéria quando você tem a duplicação de uma região, como no caso do elemento de transposição? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Estão vendo minha tela? Sim. Tá bom, voltei para esse modelo aqui. Vamos supor que a gente copiou essa informação do elemento de transposição e colou essa informação aqui posterior ao DNA D, a essa posição aqui do genoma. Então, a gente tem uma nova cópia desse elemento de transposição aqui nessa região. Acompanharam? Uhum. O que aconteceu nessa molécula de DNA em relação à presença de repetições invertidas e repetições diretas no genoma? Pera, não raciocinei, não fui junto. Calma aí. Deixa eu tentar aumentar essa tela aqui. Então, aqui a gente vai ter uma nova cópia desse... Vocês estão vendo o desenho? Sim, a gente está vendo o desenho. Só o seu cursor que tá dando uma travada. Mas está aparecendo. O desenho está aparecendo. Está aparecendo. Vou fazer mais simplificado, tá? Então, temos uma nova cópia desse elemento genético, elemento de transposição, aqui nessa região do DNA. Sim. Vamos analisar somente esse elemento de transposição. Isso aqui representa o que em relação a isso? Representa uma sequência... Repetição invertida, certo? Não invertida, isso. Repetição invertida. E nós temos, novamente, esse elemento genético móvel aqui. Sim. Essa seta aqui representa o que em relação a essa seta aqui? É uma repetição invertida também, né? Não, essa aqui, em relação a essa aqui, está na mesma orientação. Ah, sim. Representa uma repetição direta, certo? Ok, sim. Essa seta aqui, em relação a essa aqui, também representa uma repetição direta. Uhum. Quando tem presença de repetições diretas dentro do genoma, o que pode acontecer? Qual o processo de recombinação que pode acontecer? Recombinação não homóloga? É isso? Homóloga. Não, recombinação sítio específica através de resolvases. Sim, a sítio específica é um tipo de não homóloga, né? Um sítio não homóloga, sim. Sim. Mas sítio específico que reconhece a presença de repetições diretas no genoma. E a gente viu que o reconhecimento de repetições diretas no genoma, ela leva à atividade de resolvases, que vão promover a recombinação entre essas repetições diretas, e essa recombinação ela leva sempre à perda de material genético do genoma de uma bactéria. Ah, entendi. Então, toda vez que a gente tem a duplicação de um elemento de transposição, através do sistema copia e cola, você aumenta também o número de
repetições diretas e de repetições invertidas nesse genoma. E essas repetições elas podem passar por processos de recombinação sítio-específica. Por isso que mesmo fazendo recombinação copia e cola, ou seja, duplicativa, esses elementos de transposição eles nunca são encontrados em grande quantidade no genoma, porque quanto maior a quantidade deles, mais eventos de recombinação sítio-específica entre as repetições diretas e repetições invertidas vão ocorrer. Ah, entendi. Obrigada, professor. Nada. Qual a próxima? Professor, eu tenho uma dúvida. Ela não é exatamente, tipo, da matéria, ela é sobre o que eu vou fazer. Porque, assim, eu tô levemente traumatizada que a última questão aí, que era para esquematizar e tal, eu não desenhei, aí eu perdi ponto por não ter desenhado. Na 18, você pediu pra gente esquematizar. Eu só escrevi. Você quer que a gente desenhe? Calma aí que eu nem sei qual é a questão 18. Ela fala sobre... Peraí. Ai, meu Deus. Ela Descreva as pergunta sobre consequências, repetições invertidas encontradas na mesma molécula de DNA, a direta e a direta na mesma molécula. O esquematizar aí seria mais para auxiliar vocês a compreender por que esses eventos ocorrem. Porque, como eu falei anteriormente, essa parte da disciplina ela é muito mais abstrata. Para a gente entender por que um evento ocorre, a gente tem que ter um poder de imaginação muito grande. Uhum. Senão a gente só fica assim, ocorre, mas a gente não consegue entender o porquê. O esquematizaria auxiliaria, mas eu não sou criterioso assim, não. Ah, entendi. Relaxa. Então tá bom, obrigada. Ganhou meio ponto por ligar o vídeo. Qual é a... Ninguém tem dúvida sobre mutação? Professor, Alguma questão? Oi, tô na aqui. questão 25, eu tive um outro raciocínio, não sei se está certo. Eu falei que eu usei o fato dos riscos dessa transposição duplicativa e expliquei. Eu falei que como pode ocorrer a deleção por regiões por recombinação, os mecanismos de reparo iriam agir e com isso iriam diminuir o número de cópias dessa transposição no genoma. Também está certo ou não? É que a partir da questão, quando ele tem um processo de recombinação, você não vai ter atividade do mecanismo de reparo. O mecanismo de reparo ele vai atuar mais quando sempre, em todos os casos, quando existe aquele mau pareamento das bases de DNA. Nesses casos, não tem mau pareamento. Aí não tem atividade DNA do mecanismo de reparo. Entendi, obrigada. Mas o seu raciocínio em relação ao sistema de aumento de repetições, de atividade de recombinação, está certinho. Até mesmo recombinações homólogas podem ocorrer. É que ocorrendo recombinações homólogas entre essas regiões complementares não vai trazer nenhuma diferença para o genoma da célula, né? Elas são 100% idênticas. Ah, sim, tá bom. Obrigada, professor. Nada. Mariana, cadê a Mariana? A Mariana tá aí? Ô, Mariana, vamos... Calma aí. A Sara não entendeu bem a questão 21. Qual é a questão 21, Jesus? Não sei nem como é. Tá. O que pode explicar o fato de alguns elementos de transposição, como o transposon TN3, serem amplamente encontrados entre diferentes grupos filogenéticos do Minibactéria? Ô, Sara, o que pode explicar
essa característica deles serem encontrados em grupos diferentes, ramos filogenéticos, é a capacidade deles inserirem uma região de DNA sem qualquer especificidade. Deixa eu compartilhar novamente a minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Então, novamente, um elemento genético móvel, ele pode fazer a inserção do seu próprio material em qualquer sequência de DNA. Então, ele não precisa reconhecer uma sequência específica e inserir aquele elemento genético móvel naquela região específica, que é o caso como ocorre na inserção de DNA de bacteriófagos no cromossomo bacteriano. O DNA de bacteriófagos, quando ele vai ser inserido no cromossomo bacteriano, ele vai ser inserido por um processo de recombinação sítio específica. Naquele exemplo ilustrado que eu vou botar aqui. Ó, aqui na inserção do DNA de bacteriófago no genoma bacteriano, ele precisa de um sítio, ATTP e ATTB, que são complementares entre si, para que uma enzima que participa do processo de recombinação sítio específica atue e faça a integração desse elemento genético do DNA do bacteriófago no genoma da célula bacteriana, nesse sítio específico. Se por acaso essa molécula de DNA aqui fosse um elemento genético móvel, essa inserção ela não requeriria nenhum sítio específico, ela poderia acontecer em qualquer região do genoma bacteriano. Então, essa não necessidade de uma sequência faz com que elementos genéticos móveis possam ser encontrados no genoma de bactérias de diferentes linhagens, desde que, em algum momento, essa célula bacteriana adquira esse elemento genético móvel. Pode ser por eventos de conjugação, pode ser por eventos de até mesmo infecção por DNA de bacteriófagos que contenham elementos genéticos móveis, ok? Então, essa falta de especificidade do sítio de inserção do elemento genético móvel faz com que algum deles possam ser encontrados em diferentes linhagens bacterianas. Eles não precisam reconhecer nenhuma sequência específica presente no DNA bacteriano para fazer a sua inserção. Entendeu? Então, vamos supor que um elemento genético móvel seja carreado por um plasmídio para uma célula qualquer. Esse elemento genético móvel pode se soltar desse plasmídio e pode se inserir no DNA cromossomal dessa célula, e ele não vai precisar reconhecer no DNA cromossomal dessa célula nenhuma sequência específica. Ele vai chegar lá e vai clivar, fazer um corte coesivo no abrupto e inserir seu material genético dentro do genoma dentro do cromossomo dessa célula. A partir daí, ele vai permanecer nesse genoma sendo replicado, assim como o seu genoma o genoma dessa célula foi replicado. A Jória falou. Jória, sim, tem a ver sim, porque como é que um elemento genético móvel pode migrar de uma célula bacteriana para outras, a partir de transferência horizontal de genes? Então, no caso, ocorrendo transferência horizontal de genes de moléculas de DNA que possuam elementos genéticos móveis, ele pode se soltar e se inserir no cromossomo da célula bacteriana, e a partir desse momento ser replicada assim como o cromossomo dessa célula bacteriana. Então, logicamente, para a dispersão dele, tem relação com a transferência horizontal de genes. Para a manutenção deles, é a facilidade deles se soltarem e se conectarem a um DNA, uma molécula de DNA, sem qualquer especificidade. Entendi, obrigada. Professor, Oi. eu não entendi muito bem a questão 22. Você explicou para alguma outra aluna que perguntou no Classroom, e você disse que era uma mistura das questões 4, 5 e 6. E aí eu fiquei meio na dúvida. É para a gente explicar como Questão que... 22. Ah, tá. Essa questão é importante, tá? Então, é para a gente explicar, como essas lesões são causadas, como que a mutação pontual causa essas lesões. Eu não entendi muito bem. Vou compartilhar minha tela aqui e vou botar a questão lá para a gente... Essa questão é o modelo de questões que geralmente caem na prova.
Aliás, ela foi a questão que caiu nas 3 últimas provas de biomol. Porque ela faz uma junção de diferentes temas de diferentes aulas. E ela é mais fácil do que parece. Ela fala que uma célula bacteriana entrou em contato com um agente mutagênico que pode causar mutação. Certo? Sim. Alô? Ah, tá. Então, ela é dividida, posterior a esse evento, ela é dividida em duas perguntas. A primeira envolve os eventos que acontecem durante o ciclo de vida dessa célula que entrou em contato com um agente mutagênico. E a segunda é o que acontece com essa célula depois da duplicação do seu material genético, ou seja, no momento posterior à duplicação do seu material genético e também posterior ao contato com o agente mutagênico. Então, na primeira pergunta, descreva os possíveis eventos que podem ocorrer ao longo do ciclo de vida dessa célula. Eu estou querendo que vocês falem o que acontece com o DNA de uma célula quando ele entra em contato com um agente mutagênico. O que é causado? É lesão? Se foi causada uma lesão, o que pode acontecer? Ele pode ser reparado, pode não ser reparado? E se não for reparado, o que vai acontecer posterior à duplicação do DNA? Ok, entendi. Então, olha só para os eventos que podem acontecer ao longo do ciclo de vida dessa célula envolve formação de lesão, possíveis ação de mecanismo de reparo, certo? Que é o que acontece quando uma célula entra em contato com um agente mutagênico. Ela não vai causar uma mutação automaticamente, ela vai causar uma lesão, uma alteração em um sítio do DNA dessa célula. Essa alteração nesse sítio, essa lesão, ela pode ser reparada ou, em todos os casos, ela vai gerar uma mutação? Ela pode ser reparada. A DNA, todas as outras possuem diferentes mecanismos de reparo. Então, se ela for reparada, vai ter a formação de uma mutação? Não. Mas se ela não for reparada, o que vai acontecer quando esse DNA for duplicado? Vai ocorrer a fixação dessa mutação. Tá, entendi. Obrigada, professor. Tá, mas tem a B. Você quer a B também? Não, a B é para a gente dizer as consequências, que pode ser mutação silenciosa, é isso? A B é caso não ocorra o mecanismo de reparo, é mutação silenciosa, mutação sentido alterado conservativa. Na resposta mais completa de todas, isso envolveria até aquela parte que foi dada na matéria do Caio, que falava sobre a redundância metabólica, o fato de alguns sítios do DNA codificarem para mais de uma proteína, ter mais de um gene codificante nessas regiões. Mas, logicamente, eu não cobro isso tudo, né? Se vocês entenderem que o contato com agente mutagênico pode causar uma lesão, essa lesão pode ser reparada, e na B, responderem que essa lesão não reparada causou uma mutação, essa mutação pode ser silenciosa, pode ser sentido alterado conservativo, etc., tá ok. Ok, obrigada, professor. Tá bom? Qual a próxima? Tinha uma dúvida que foi me mandaram por e-mail. Eu estou compartilhando minha tela ou não? Não, você não tá. Ah, tá. Que foi sobre o processo de mutação, de reparo pelo sistema de metilação. Deixa eu puxar aqui a aula e compartilhar a tela. Eu abri todas as aulas que eu tinha. Tá uma bagunça aqui no meu desktop. Eu abri todas menos a de reparo. Oi. Né? Vem aqui. Calma aí, gente. Estou procurando aqui.
Isso aqui, é pra você ficar mais bem assim, sabe? Tá bom. Isso aqui, ó. Dá isso aqui, ó. E parece, sabe? Tá bom, obrigado. A gente tem companhia agora. Eu vou falar então. Teve uma pergunta que eu recebi no e-mail que era sobre. Vocês estão me escutando? Sim. Tá, vou apresentar aqui. Tá inteira. Que é sobre a importância da metilação para o mecanismo de reparo posterior à duplicação do DNA. Então, qual a importância da metilação para reparar erros no DNA recém-sintetizado? E esses erros causados pelo erro da atividade da DNA polimerase e erro também no sistema de reparo próprio da DNA polimerase. Então, na aula... Não puxa não, filho. Na aula, essa figura foi ilustrada dessa seguinte maneira. Então, a gente tem aqui o DNA bacteriano que está sendo replicado, e nesse modelo, o DNA bacteriano que está sendo replicado, que vai ser replicado, né? Ambas as fitas são metiladas, né? Porque o DNA, depois da duplicação, ele é metilado para evitar o ataque de enzimas de restrição. Então, aqui nós temos as duas fitas DNA metiladas. Quando esse DNA ele vai sendo duplicado, você vai ter a síntese da fita... Oi? Pode, tira. E vai ter a síntese da nova. Essa fita recém-sintetizada, ela não é metilada. Mas vamos supor que aqui você, no momento da duplicação do DNA, você tenha feito uma adição de uma base nucleotídica errada. Então, você formou aqui uma região mal pareada. Ok? Todo mundo conseguiu acompanhar até aí? Sim. Então, olha só. Síntese DNA, duas fitas metiladas. A síntese DNA da fita nova levou à inserção de uma base nucleotídica não correspondente à guanina, ou seja, levando à formação de mau pareamento nessa base. E esse erro ele não foi corrigido pela DNA polimerase. Então, isso aqui causaria uma mutação. E aqui tem uma região mal pareada. Essa região mal pareada ela pode ser reconhecida. Mas como é que o sistema de reparo bacteriano consegue reconhecer qual dessas duas bases é a base errada? Aqui não tem nenhum análogo de base, nenhuma metilação, nenhuma alquil para ser reconhecido por um sistema de reparo específico. Então, o que é utilizado é esse sistema de reparo direcionado pela metilação do DNA, onde o sistema de reparo ele vai buscar aquela fita que se encontra metilada, e encontrando essa fita que se encontra metilada, ele vai reconhecer essa fita como correspondente do DNA parental. No modelo explicado aqui. Então, é o sistema multi, ele vai se ligar à região mal pareada e vai percorrer o DNA até ele encontrar a metilação em uma das fitas desse DNA recém-sintetizado. Ele reconhecendo essa região metilada, ele vai reconhecer qual a informação parental e qual não é a informação parental. E vai reparar essa informação genética naquela fita que não e se encontra metilada. Vocês entenderam? Alô? Sim, sim, deu para entender. Então, olha só, a importância da metilação é somente para achar a fita correspondente à linhagem parental. Se você achar a fita correspondente à linhagem parental, você sabe qual a informação genética certa, ou qual é aquela informação genética correspondente à linhagem parental. E você vai fazer o reparo na outra base dessa região mal pareada, ou seja, na base da outra fita, que representa a fita recém-sintetizada, onde foi inserido um erro pela má atividade da DNA polimerase. Então, você corrige esse erro na fita recém-sintetizada, que é aquela que não se encontra metilada. Ok? Tem outra dúvida aqui também, deixa eu ver aqui qual é. Pai, é você.
Sou eu, filho. Eu sei. Ah, essa aqui é mais complexa. Que é sobre a atividade das resolvases. Pai, tá ficando socorrinho. Vem pro meu colo, filho. A gente tá com concorrência. Calma aí. Mas olha só, e você? Vai, aparecer aqui, você aqui, ó. É uma foto? Não, é um vídeo, filho. Esses aqui são os alunos do papai. Por quê? Ué, por quê? Vocês estão dando aula para eles? Sim. Por quê? Não mexe aqui não, peste. É que eu quero ficar mais no socorrinho. Tá, achei aqui. Então, é como a atividade de resolvases. Então, para a gente entender a atividade de resolvases, a gente precisa entender... O azul? É isso? A gente precisa entender o que acontece quando ocorre o reconhecimento de repetições diretas. O reconhecimento de repetições diretas, ele sempre vai atuar fazendo a recombinação dessas repetições diretas. O exercício que a gente precisa fazer, eu vou tentar fazer aqui nessa figura com vocês. Vocês estão me escutando? Sim, estamos te escutando. Sim. Tá bom, é porque eu estou compartilhando a tela e já não vejo mais nada. O exercício que eu quero fazer com vocês aqui, utilizando esse modelo, é como é que a gente consegue deixar essas duas regiões que representam repetições diretas paralelas e complementares em si. Então, olha só, eu vou pegar esta fita aqui, ou essa extremidade aqui, e vocês vão seguir o meu cursor com movimento... Calma aí, filha, agora fica quietinho. Vão seguir o meu cursor, tenta acompanhar aqui. Seguir o meu cursor para tentar entender o movimento do DNA. E qual é essa base, a primeira base que nós temos aqui nessa extremidade? Deixa eu pensar. Uma adenina, certo? E aqui uma timina. Então, a primeira base que eu estou carregando, que eu estou movimentando, é uma adenina e timina. Então, eu vou puxar essa fita aqui. Então, está trazendo aqui com o meu cursor a adenina e timina. A adenina e timina, ela está vindo para cá, para cá, para cá, para cá. Eu estou fazendo esse loop e eu vou posicionar ela nessa posição aqui. Aqui onde está o meu cursor, qual a primeira base que eu tenho? Adenina e timina, de novo. A segunda base, novamente, uma adenina e timina. Certo? Eu estou vindo daqui para cá. Adenina e timina, aqui uma timina e adenina, aqui uma citosina e guanina. As fitas não ficaram paralelas e complementares entre si? Sim. Sim. Então, Sim, para que tenha ocorrido esse movimento, para que ocorra a recombinação de repetições diretas, a conformação do DNA ela tem que adquirir esse formato de loop. Se ela adquirindo esse formato de loop, a gente vai chegar... Deixa eu ver aqui. Nessa conformação aqui, que é a mesma conformação que precisa adquirir um DNA contendo um fago integrado para que ocorra o processo de excisão. Então, aqui ela está em formato de loop. As repetições diretas agora elas estão paralelas e complementares entre si. Vai acontecer corte coesivos não abruptos nessas duas extremidades, causado pela resolvase. Aqui é o modelo oposto, né? Professor, Pode falar. então, esse seria meio que o esquema que você queria que a gente fizesse na questão 18? É isso? Tipo, tem a ver com isso? Deixa eu ver a questão 18. Se é esquematizar, deve ser. Tá rindo, filho? Sim. Esse seria o esquema. Ah, tá. E as consequências que você fala nessa questão? Eu fiquei meio confusa em relação a quais seriam elas. É só falar a recombinação mesmo é a consequência? Calma aí, nós vamos juntos então para responder isso aí. Quem é que está me perguntando? É a Fabiane.
Então, nós vamos junto para responder isso aí. Tá. Então, olha só, presença de repetições diretas, conformação do DNA que precisa atingir para que essas repetições diretas fiquem complementares e paralelas ao formato de loop, e o que vai acontecer é recombinação entre esses sítios. Então, aqui estava a presença de repetições diretas, paralelas entre si, cortes coesivos não abruptos causados pela enzima resolvase, e recombinação dessas extremidades que são coesivas e que são complementares. Então, no mesmo modelo do fago do DNA bacteriano, o que aconteceu posterior à recombinação dessas repetições diretas? Pode responder você, Fabiana. Pera, a recircularização, é isso? Mas o DNA do fago e da bactéria, eles não estavam integrados entre si? Sim, aí eles se separaram e viraram duas moléculas separadas. Isso. Sim. Então, qual a consequência da recombinação de repetições diretas? É a perda de material genético. Nesse caso, esse DNA aqui, representado por o ATTP aqui, ele é um DNA fágico. Dentro de uma célula bacteriana, esse DNA fágico aqui ele pode começar o seu processo de duplicação e de produção das partículas virais, e produzir partículas virais e matar as células bacterianas e liberar essas partículas virais para o meio ambiente. Se esse material genético aqui não representasse um DNA fágico, não representasse um replicon, isso aqui ia ser deletado. Então, toda essa informação genética aqui que estava presente dentro de uma região flanqueada por duas repetições diretas, seria perdido. Sim, ok. Entendeu? Tá bom, obrigada. Deixa eu sair da... Deu para entender? Eu acho um pouco complexo e confuso também. Mas deu para entender? Professora, eu não entendi como vai ter a perda do material genético. Quem foi que falou? Verônica. Verônica. A minha filha está aqui, fui eu, pai. Vou voltar para lá, Verônica. Calma aí. Oi. Vou voltar para a apresentação, Verônica. Só um segundo. Verônica? Oi. Então, aqui, o DNA, ele possui duas repetições diretas. Então, aqui está o modelo de repetição direta. E eu vou ilustrar a partir dessa figura aqui o que vai acontecer. Então, essas repetições diretas, como eu falei anteriormente, para que elas fiquem na mesma direção e complementares entre si, essa molécula de DNA ela tem que fazer esse formato de loop. Aí, nesse sentido, elas estão complementares, estão paralelas entre si. A recombinase não, a resolvase, então, ela pode atuar. Então, ela atua fazendo cortes coesivos não abruptos em ambos os sítios que representam essas repetições diretas. Fazendo cortes coesivos não abruptos, ela vai gerar 4 extremidades de fita simples que são complementares. Essas extremidades de fita simples, elas podem, por serem complementares e adesivas, elas podem se recombinar entre si, certo? Um dos mecanismos que pode acontecer é a nova junção dessas extremidades voltando para a conformação de loop. Então, aqui nesse modelo aqui, essas extremidades elas foram reconectadas na mesma conformação onde elas foram cortadas. Elas readquiriram o formato de loop. Mas a gente está falando de uma atividade enzimática, catalisada pela resolvase. A resolvase, então, ela vai fazer a recombinação entre essas repetições diretas. O que ela vai promover, então, é a separação completa das extremidades aqui representadas por essa fita em azul e a separação completa das extremidades representadas por essa fita em vermelho, levando à formação desse modelo. Então, e a partir daí o que vai acontecer? Essas extremidades que são adesivas, elas vão se recombinar, vão ser complementares entre si, e vai ter a atividade da DNA ligase conectando a cadeia do DNA, aqui também em cima também, e posterior, recircularização dessas moléculas de DNA. O cromossomo bacteriano é representado aqui em vermelho. Ele agora possui a informação genética representada na coloração azul? Sim. Possui? Sim. Não.
O cromossomo bacteriano é representado aqui por essa molécula de DNA vermelho. Essa molécula de DNA vermelho aqui, ela possui a informação daquele pedaço de DNA representado pela cor azul? Não. Então, aquela parte que está em azul, ela foi o quê? Você está falando, no caso, da fitinha que está meio circular, vermelha, né? Isso, aqui é um cromossomo. Tá. É porque eu pensei que tinha a ver com a sequência também. Aí, no caso, eu esqueci o que você perguntou. Tá bom. Eu estou perguntando se... Só voltar para o modelo. Isso aqui era um cromossomo original. Então, esse cromossomo original, ele tinha parte do seu material genético representado na cor vermelha e parte representado na cor azul. Entre essas cores, tinham repetições diretas. Posterior à recombinação desses sítios que representam repetições diretas pela resolvase, a gente tem essa conformação aqui. O DNA aqui representado na cor vermelha, ele possui a informação genética daquele DNA representado na cor azul? Não. Os dois foram separados entre si, certo? Sim. O que aconteceu com aquele material genético representado pela cor azul, sendo que ele não representa um replicon? Ah, tá. Ele foi perdido. Vai ser perdido, porque ele não vai conseguir fazer a sua replicação autônoma. Sim, sim. Eu Entendeu? lembrei disso. No caso, os dois são... só para relembrar mesmo, os dois são DNA fágicos. Nesse caso aqui que eu estou ilustrando para vocês, sim. Aqui está a TTP e a TTB, que representava o modelo de inserção e excisão do DNA fágico. Mas o processo de excisão do DNA fágico é um processo de recombinação sítio-específica que também ocorre pelo reconhecimento de repetições diretas. Só que essas repetições diretas, no caso do fago, ela envolve o sítio ATTP do bacteriófago e o sítio ATTB da bactéria. Não, entendi. Entendeu? Aí, por isso, pela recombinação seguir esse modelo conhecido de repetições diretas, em todo caso, de reconhecimento de repetições que vão passar por um processo de recombinação por resolvase, a gente sempre vai ter a perda de material genético. Tá? Tá bom, obrigada. Por isso que fazer aquela ilustração, aquele desenho da ilustração é importante, porque quando a gente faz aquele esquema, a gente compreende o que vai acontecer com as duas moléculas de DNA quando elas passarem por o processo de recombinação. Aí a gente consegue ilustrar. Para amenizar as coisas, para quem acha complicado, eu dou essa matéria há uns 5 anos. Sei lá, deve ser. Nas primeiras vezes que eu dava essa matéria, eu falava sobre isso, mas eu não entendia como é que acontecia, não. Só continuando nessa questão, então, é porque eu tinha respondido ela meio que descrevendo mesmo os processos que acontecem. Tem problema, não é a resposta correta, ou tem que desenhar? Não entendi. Não tem problema, não tem não. Ô, Verônica, não tem problema se você não desenhar, não. Logicamente, eu queria que vocês conseguissem visualizar como é que ocorre o processo e ter isso em mente. Mas não precisa ficar desenhando também, não. Ah, tá bom, obrigada. Eu já estou cheio de coisa para fazer, vocês devem estar surtando também. Sim. Pessoal botando aí que tá hard. Então, é porque no último ED da Lucy, numa chamada também, que a gente fez, ela falou que não queria que a gente desenhasse, mas queria que a gente entendesse, né, como era a conformação do operon, se eu não me engano. E aí, os monitores, quando fizeram a correção, tiraram ponto de quem não desenhou, mesmo a gente descrevendo a estrutura do jeito que ela queria que esquematizasse na questão, enfim. É que tem professor que é mais rígido nas correções, tem isso mesmo. Mas então, a Lucy mesmo falou na chamada que a gente fez que não queria que a gente desenhasse, mas queria entender que a gente entendeu. Assim como você falou, né? Que queria que a gente visualizasse tudo, entender exatamente como funciona o processo. Ela falou mais ou menos a mesma coisa e aí eles tiraram ponto de quem não desenhou. Depois eu vou ver isso com eles. E com a Lucy também, que a maior parte das correções que são feitas, elas são feitas acompanhado a instrução de um professor.
Então, provavelmente eles tinham um respaldo da Lucy para fazer isso, entendeu? Mas eu vejo com ela e com eles sobre isso. Ah, entendi, ok. Só para não acontecer a mesma coisa agora, né? Você falar que não precisa necessariamente ter um desenho e, enfim. Tá bom. É porque, assim, não adianta ficar também exigindo muito, que uma coisa que eu me surpreendo com vocês é que aparentemente vocês fazem, cada um faz seu próprio trabalho. Se ficar pressionando muito, acaba que ou fica mal feito, ou vai pegar o primeiro modelo e vai só reproduzindo, vai fazer o raciocínio, né? E o importante é que a gente crie o raciocínio. Então é para ser bom para a gente, mas também para ser tranquilo para vocês, para ser produtivo para vocês. Ô, Joari, que quer fazer uma pergunta sobre transdução? E se eu não souber responder? Não, você vai saber, eu tenho muita fé que você vai saber. Então, o que acontece? A Lucy... Ai, peraí, vou ligar o vídeo. A Lucy, ela fez a questão 2, ela explicou lá sobre um negócio aí do tubo e não sei o quê. Aí, ela perguntou pra gente, eu vou colocar aqui no chat a pergunta. Acho que eu até vi a sua pergunta. Então, isso. E aí, ela perguntou pra gente qual seria a estirpe lisogênica para o fago. E aí, eu acho que, na minha visão, seria A, só que eu não tenho certeza. E aí, tô nessa dúvida. Mas qual é o enunciado dessa pergunta aí? Eu te mandei aqui no chat. Ela explicou dessa forma aqui. Eu acho que eu tinha alguma coisa assim. Essa pergunta é complexa. Eu acho que eu tinha um ED aqui que eu botava essa pergunta no passado. Porque, assim, o meu raciocínio foi que, como a estirpe A era positiva, ela seria lisogênica, porque o fago entraria nela, Então. pegaria o gene dela e iria para B. Mas eu não tenho certeza. Mas o enunciado dessa questão é só esse? A transdução foi descrita por Lindeberg, babá. Como você explicaria o isolamento da estirpe B prototrófica? Mas não tem um esquema do que a estirpe A possuía, a estirpe B possuía? Então, é que ela deu na aula. Eu não sei se no resumo que ela pôs, ela não pôs esse desenho, mas ela deu na aula. A estirpe A, ela era positiva para as duas coisas e a estirpe B era negativa para outra. Não, peraí, rapidão. Eu vou achar aqui. Eu tô tentando achar aqui também no meu material, eu acho que eu tinha essa questão. Eu vou procurar o slide que ela põe isso para poder te mostrar. Ué, gente. Eu tô na aula errada. Achei o slide que ela posta. Eu achei também. Calma aí que eu vou compartilhar. Vê se é isso aqui. Cadê a apresentação? Esse aqui? É isso aí. Tá, aí qual a pergunta? Se a estirpe A seria a lisogênica.
pergunta é: estirpe A seria lisogênica para o fago? Sim. Eles isolaram a estirpe B. Uhum. Pô, isso é difícil. Finge que você não fez essa pergunta, não. Mas ela fez. E Não, aí finge eu que você não me fez. Finge que você não me fez. Ela está querendo saber no início do processo. É porque eu imagino que a estirpe B possui o fago. Esse fago foi para a estirpe A. Entrou na estirpe A, pegou o gene... esses dois aqui, da fenilanina e do triptofano, e voltou para a estirpe B. Eu imagino isso. Então, diria que é a estirpe B que é lisogênica. No caso, você é melhor esperar a explicação da Lucy. Mas é a imagem que eu lembro dessa aula, que faz muito tempo que eu não dou aula de transdução. Uhum. Eu responderia assim mesmo. Mas se tiver errado, finge que a gente não falou sobre isso, viu? Tá bom. A outra pergunta que tinha também, que foi relacionada a transposon composto. É realmente Professor, Oi? só dessa questão que você citou, você falou que a estirpe B você acha que seria lisogênica, né? Só para... Tá bom, então tá, obrigada. Se vocês citarem meu nome, eu vou matar vocês. E se eu tiver errado também... Não. É porque eu tinha pensado que era essa, daí eu não sei, não quero mudar. O movimento que eu acho que aconteceu ali foi a estirpe B, tinha um bacteriófago, infectou a estirpe A, e carreou esse gene de triptofano da fenilanina para a estirpe B de volta. Esse é o que eu acho. Tá bom, não vamos culpar ninguém. Assim espero. Vou colocar nas referências do trabalho, Diogo. Tá bom. Professor. Oi. Você sabe me dizer se tem problema de eu considerar a estirpe A como a B na minha explicação? Sabe, eu inverter... no caso do slide da Lucy, a estirpe A... Eu colocar a estirpe B como a estirpe A, entendeu? Não entendi, não. Não, assim... A estirpe B... Não, desculpa. A estirpe A é o que está ausotrófica à metionina e histidina, nesse slide. Eu considerei essa como a estirpe B, tem problema? E a estirpe A como a outra. Não tem como mudar isso? Não, eu posso mudar, porque eu já fiz toda a questão nessa referência, entendeu? Eu queria saber se tem problema deixar nessa ordem. Não, se ela entender, se ela ler o que você botou, acho que ela vai compreender que você inverteu as letras só. Tá bom, obrigada. Alguém ia me fazer alguma outra pergunta? Então, a outra questão é sobre elementos genéticos móveis, transposon composto. Deixa eu voltar para a aula aqui. Isso é realmente complexo. De repente, isso é uma das coisas mais complexas da parte de transposon, porque ela envolve diferentes possibilidades. Todo mundo entendeu essa parte de transposão composto? Vocês não respondem, eu tenho vontade de matar cada um de vocês. Eu acho que eu entendi, sim, mas não posso garantir nada. Eu acho que eu entendi também, mas nunca se sabe. É verdade, eu tô nessa. Tá bom, vamos pegar esse modelo de transposão complexa aqui para a gente começar. Então, a transposão complexa, ele possui a mesma estrutura de um elemento de inserção, só que ele possui genes dentro desse elemento genético móvel que não são associados à transposição. No caso desse aqui, o TN3 possui gene que codifica a resistência à ampicilina. Mas o modelo ele é o mesmo, ele sempre possui, na maior parte dos casos, terminais que representam repetições invertidas.
E a transposição, a transposase, ela reconhece esses terminais que representam essas repetições invertidas e reconhece isso como início e como final do elemento genético móvel e fazem a transposição do que está no meio dessas extremidades que representam a repetição invertida. Então, no caso, a transposase desse TN3 vai reconhecer essa extremidade da repetição invertida, reconhecer essa extremidade da repetição invertida que está no outro extremo, promover cortes abruptos e fazer a transposição de todo esse elemento genético móvel, contendo, inclusive, o gene que codifica a transposase, o gene da resolvase e o gene também que codifica a resistência à ampicilina, ok? Ok. Então, esse é um transposon complexo que ele possui a mesma estrutura de um elemento, uma sequência de inserção. Então, novamente, todo elemento genético móvel, no caso, e sequências ES, ou transposão complexo, transposão composto, eles sempre vão reconhecer as extremidades das repetições invertidas e promover corte nessas extremidades. E vão fazer a transposição do que está no meio dessas extremidades. Aqui, no caso, transposase, resolvase, sítio-reis, e o gene que codifica a resistência à ampicilina. Beleza? Beleza. Importante. Resolvase, transposase do TN3 não vai reconhecer os terminais com repetições invertidas do TN501, do TN21, sempre vai reconhecer as suas próprias repetições invertidas. Então, a gente vem para esse modelo aqui, né, que é o ponto do transposon composto. Então, aqui nós temos um elemento IS, que possui suas extremidades com repetições invertidas, e dentro desse elemento IS, né, no caso, está só o gene que codifica para a transposição. A transposase ela vai reconhecer suas extremidades com repetições invertidas, promover corte nas extremidades dessas repetições invertidas e fazer a transposição desse elemento genético móvel, carreando as extremidades com repetições invertidas do gene que codifica a transposase para uma nova região do DNA. Ao acaso, essa transposase, esse elemento genético móvel, foi inserido numa região que possui outro elemento genético móvel do tipo IS, do mesmo modelo, numa região próxima, caracterizando esse evento aqui. Então, temos aqui um elemento IS, um gene marcador, que é um gene qualquer, e outro elemento IS do mesmo tipo, numa região próxima. O que causou aqui? Causou a formação de um transposon composto. 2 elementos IS do mesmo tipo. Quantas repetições invertidas nós temos aqui? Nós temos essa repetição. Alguém ia falar? Eu ia responder, só achei que você estava perguntando. Não, mas pode responder, vou gostar. São 4 repetições invertidas. Isso, seria essa e essa. Essa. E a extremidade mais... a repetição invertida mais externa e extrema, essa e essa, que são as repetições invertidas mais internas. E, no caso, essa também, do próprio S e desse elemento S. Então, nós temos várias combinações que podem ser feitas. E se a gente tem várias possibilidades de reconhecimento de repetições invertidas, formada pela presença de 2 elementos IS do mesmo tipo em regiões próximas, a gente pode ter várias possibilidades de transposição. Para ilustrar essas possibilidades de transposição que nós temos, a gente vai utilizar esse modelo aqui, simplificado de um plasmídio, que possui 2 elementos IS do tipo 10, próximos, flanqueando um gene que codifica para tetaciclina. E nós temos também a outra extremidade que não representa esse transposon composto, são as regiões do plasmídio, que é a origem de replicação e um gene que codifica a ampicilina. Aí nós vamos para cá. Então, novamente, esse S10 aqui, ele possui nas suas extremidades 2 repetições invertidas. Repetição invertida dessa extremidade aqui, repetição invertida dessa extremidade aqui. Ele pode promover a sua transposição reconhecendo suas próprias repetições invertidas e, nesse caso, ele vai fazer a transposição somente desse elemento genético móvel, esse S10. Esse elemento genético móvel aqui, S10, ele também pode reconhecer as suas próprias repetições invertidas. E, nesse caso, ele vai promover a transposição somente do seu próprio elemento genético móvel, esse S10. Mas ele pode atuar também como transposon composto, onde a transposase codificada em um desses IS vai reconhecer a extremidade do outro IS e promover a transposição
de um conjunto que envolve a presença nas extremidades dos dois elementos IS. Então, mas isso tem duas possibilidades. Pode ser reconhecido os finais internos mais distantes, que está aqui representado pela letrinha B, ou os finais externos mais distantes, que estão representados pela letrinha A. Vamos falar primeiro sobre o que é o mais normal de acontecer, que é o reconhecimento dos finais externos mais distantes, que é representados aqui pela letrinha A. Se a transposase reconhecer essa extremidade e essa repetição invertida aqui dessa outra extremidade, que é o final externo mais distante, o que vai ser transposto vai ser todo esse bloco de DNA aqui, ó, que possui. Vai ser feito um corte abrupto na extremidade desse elemento IS, então a transposase vai transpor o elemento IS, o gene que codifica a resistência tetaciclina, o outro elemento IS na outra extremidade, até chegar ao final da repetição invertida mais externa, ok? O que vai ser transposto aqui, no caso, vai ser o gene que codifica a resistência à tetaciclina. Então, esse é o modelo mais comum, onde a transposase reconhece as extremidades externas mais distantes. Agora, existe outra possibilidade, que é o reconhecimento dos finais internos mais distantes, que é aqui reconhecido pela letra B. A transposase ela não vai promover um corte no final dessa repetição invertida, então ela vai cortar nessa região. O outro corte vai ser feito onde? No final da outra repetição invertida, nessa região. E o que ela vai transpor? O que está no meio dos dois elementos IS. E o que está no meio dos dois elementos IS quando ela faz o corte na extremidade, nas repetições internas mais distantes? O que está no meio dos dois elementos IS, no caso, é o gene que codifica a resistência à ampicilina. Então, ela vai fazer a transposição desse elemento genético móvel, agora contendo o gene que codifica a resistência à ampicilina e o gene que possui e a região da origem de replicação plasmidial, até chegar à outra extremidade do elemento IS. Nesse caso, o que aconteceu com o gene que codifica a resistência à tetaciclina? Ele foi perdido, porque ele não vai estar mais dentro de um replicon, então ele vai ser perdido. O que foi formado? Um novo plasmídio. Agora, esse plasmídio ele possui duas cópias do elemento IS10, o gene que codifica a resistência à ampicilina e o gene e a região da origem de replicação. Ok? Ok. Ficou claro para todo mundo? Então, a diferença entre o composto e o complexo é que o composto possui dois elementos IS. E o complexo... Isso, do mesmo tipo, Sim. em regiões próximas. Ok, entendi. Isso. Se eles são do mesmo tipo em regiões próximas, quer dizer que a transposase pode reconhecer várias possibilidades de repetições invertidas. E o composto ele é formado... E o complexo ele é formado apenas por uma sequência do tipo IS, mas que possui outros genes não relacionados com a transposição. Ô, Diogo, Oi. uma dessas ISs tem que codificar uma transposase defectiva para isso ocorrer? Está certo? Não necessariamente. É que, evolutivamente... Deixa eu voltar aqui para o modelo. Evolutivamente, pode ser que a transposase de um desses elementos IS tenha perdido a sua função. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, evolutivamente, para que isso aqui tenha ocorrido, é necessário que, em algum momento da evolução de uma linhagem bacteriana que possua essa sequência de inserção, esse elemento IS tenha migrado para uma região próxima a outro elemento IS que possua a sua própria estrutura, né? Próximo a outro elemento IS idêntico. Com o passar do tempo, pode ser que a transposase de um seja inativada. E no caso da inativação dessa transposase, esse elemento IS que possui a transposase inativada, ele somente vai se transpor caso a transposase do outro elemento IS complementar
seja ativa e reconheça a sua extremidade, a sua repetição invertida. Mas isso é... Oi, pode falar. Mas você não tinha falado que, tipo, cada transposase só reconhece a própria sequência invertida? Sim. É Verônica que está falando? Não, é Fabiane. Fabiane. Sim, ela só reconhece a sua própria repetição invertida. Mas olha só, nós estamos falando aqui de elementos IS do mesmo tipo. Ah, sim, eles são idênticos, né? Eles Então são seria a idênticos, mesma. então a tá. repetição invertida é idêntica também. Ah, tá. É que eu tinha colocado isso na minha resposta, que uma delas teria que ser defectiva, mas não necessariamente, então, Não né? necessariamente. Evolutivamente pode acontecer isso. E hoje em dia são encontrados vários transposões que são compostos, onde uma transposada de um determinado elemento S é defectiva. Mas, teoricamente, as duas podem ser ativas também. Ah, tá bom, então. Obrigada. É porque tudo que a gente vê na biologia molecular, e o que torna tudo difícil, é baseado em probabilidade. Não são eventos que são coordenados para acontecer daquela maneira. São probabilidades daqueles eventos acontecerem. Então, pode ser que um transposon composto, em um determinado momento, ele vai fazer a sua transposição como transposon composto, ou em outro determinado momento vai fazer a sua transposição como elemento IS simples, e o que determina isso é a probabilidade da transposase reconhecer as extremidades, as repetições invertidas nas extremidades. Então, tudo que a gente está falando, tudo mesmo, recombinação homóloga, recombinação sítio-específica, mutação, lesão, tudo isso tudo ocorre ao acaso. Nada é controlado. Nem o sítio, nem a posição, as consequências. Só para confirmar, os complexos codificam para características fenotípicas adicionais e os compostos não? Ou os dois têm essa possibilidade? Todo transposon, ele codifica para características adicionais não relacionadas à transposição. Ah, ok. Então, o que vai caracterizar um transposon composto também é a presença de genes marcadores entre os dois elementos IS do mesmo tipo. E esses genes marcadores, eles não estão relacionados com o evento da transposição. Ah, entendi, então. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Vamos falar sobre a prova, então? Vamos. Vamos falar sobre a prova. Vamos. Fala bastante. Fala muito da prova. Fala muito. A prova vai ser simples. Vocês preferem fazer uma nova reunião quarta-feira, incluindo a Lucy, nessa reunião para tirar eventuais dúvidas e fazer a prova Nem acabei de falar, a Sara já está falando sim. Sim, eu acho válido. Eu acho válido também. A parte de transdução em bacteriófago está bem dificinha. Tá bom. Eu concordo. Beleza, então a gente faz a prova na quinta-feira. A prova vai ser mais curta, eu vou falar quando a prova vai ser mais curta. E eu queria fazer uma prova um pouco mais curta também do tempo. Então, eu vou tentar fazer uma prova bem curta e dar até segunda-feira para vocês responderem, pode ser? Pode ser. Pode ser. Pode. Tá bom, então eu libero a prova na quinta-feira. A gente, quarta-feira, marca uma nova reunião, às 10 horas. Aí a professora Lucy participa também. Quinta-feira eu libero a prova. Até segunda-feira vocês respondem. Eu tento corrigir o mais rápido possível e libero a nota para vocês. E eu espero que ninguém fique em recuperação, então... Eu também espero que ninguém fique em recuperação. Vai dar tudo certo. Diogo, o prazo do DCD que a gente está falando agora, eu não sei se falaram com você e eu não vi, mas a gente estava conversando e é para hoje, né? Seria para hoje DCD. Aí a gente queria ver se tinha como dar um tempinho a mais para a gente absorver essa informação que você jogou na gente agora. Já que você falou que vocês vão absorver a informação, eu digo sim. Ok. Não, tem problema pode botar adiar. Vou falar com o Rafael, com a Vitória também, que eu falei para adiar. Para não ficar corrido, a única questão que vai ser é que esse ED não vai ser corrigido. Aí depois antes da prova, né? vocês vão ficar tudo falando. bem.
Eu acho que Também. foi bom fazer essa chamada até para a gente tirar as eventuais dúvidas, para não ter pressa de corrigir o ED também. Tá bom. Então pode ser até sábado? Até sexta-feira? Ou até Pode, sábado? pode. Tá ótimo. Tá Tá ótimo. bom. Me ajuda muito. Então vocês combinam aí com o resto da turma. Beleza. Beleza? Obrigada, professor. Então tá bom, Beleza. gente. Obrigada. Ô, Até semana que vem. Oi? A Laura tinha perguntado para mim quanto valeria o ED da Lúcia. Vai valer um também ou vai mudar a carga por causa do outro que vale mais? Não, olha só. O estudo dirigido ele vai valer 40% da prova. Uhum. Então, depois a gente vai ver como é que vai ser. A gente geralmente vai somar, cada um vai valer 10, a gente soma e depois faz uma proporção para que ele compõe 40% da prova. Tá bom? Uhum. Tá Então bom. vai ser equilibrado a divisão da pontuação nos estudos dirigidos. Ok. Então eu postei o material, os slides das 2 aulas de hoje, e eu vou gravar as 2 aulas conjuntas e libero para vocês ainda hoje, ou até amanhã de madrugada, amanhã de manhã. Tá bom? Tá bom, Tá professor. bom, obrigada. Ansiosa. Obrigada. Tá bom. Beijo, gente. Até. Beijo, tchau. Beijo. Até. Tchau.